Meus irmãos, como é que vocês estão? Joia? Hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, é meu dia de trazer um pequeno devocional aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai tratar de maneira breve o Salmo de número 64, onde a autoria é de Davi e o contexto é de perseguição. Muito provavelmente, o contexto desse salmo, Davi ainda não estava reinando sobre Israel. Mas, amando de Deus, ele já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. E justamente por isso, o rei Saul, que estava reinando sobre Israel, e muitos também do seu reinado, se unem não somente para acabar com a reputação de Davi, mas também com a sua vida. De maneira resumida, meus irmãos, esse é o contexto provável das palavras deste Salmo de número 64. Nos versículos 1 e 2, o que vemos é o pedido de Davi. Aqui, meus irmãos, Davi faz 4 pedidos para Deus. O primeiro pedido que ele faz é para Deus escutar sua oração, pois ele estava em dificuldade. O segundo pedido é para Deus salvar sua vida, pois tinha medo dos seus inimigos. O terceiro pedido é para que Deus o proteja dos planos maldosos dos seus inimigos. E o quarto é para que Deus o livre dos homens perversos. Irmãos, apesar de Deus ter escolhido Davi para reinar sobre Israel, Saul, que estava reinando, não quis abrir mão, em hipótese alguma, do seu reinado. Por isso, então, ele faz um complô e uma conspiração para não somente destruir a reputação de Davi, mas também para matá-lo. E esse homem, então, nessa situação, o que ele faz é se refugiar no Deus que tudo vê e no Deus que tudo sabe. Não somente para pedir salvação, mas proteção. Nos versículos 3 ao 6, o que vemos são as artimanhas dos inimigos de Davi. Davi aqui, irmãos, é atacado de duas maneiras. A primeira é a tentativa dos seus inimigos de assassinar sua reputação. Davi não é apenas atacado fisicamente pelos seus inimigos, mas também eles usam suas línguas maldosas para mentirem e destruírem seu bom nome diante do povo. Essas palavras eram como espada afiada e flechas envenenadas que corta, machuca e mata. E a segunda maneira que Davi é atacado são os planos maldosos dos seus inimigos para matá-lo. Os inimigos de Davi se uniam e planejavam a sua destruição. Eles eram muitos e então fizeram um complô contra ele. Eles também animavam uns aos outros para fazer o mal. E depois das suas reuniões perversas, eles acreditavam que o seu plano perfeito seriam executados sem ninguém ver. Tudo isso foi feito com um único objetivo: acabar com Davi, seja de um jeito ou de outro. Nos versículos 7 ao 9, o que vemos é o juízo de Deus. Meus irmãos, os inimigos de Davi esperavam concluir seus planos perversos sem ninguém saber. Porém, mal eles sabiam que Deus, que tudo vê, agiria em favor de Davi. Aqueles que com a boca e com as mãos queriam matar o rei ungido, eles mesmos seriam destruídos por suas palavras e por suas ações, colhendo assim o que plantaram. Deus aplicaria seu juízo sobre eles, não somente para proteger Davi, mas também para ensinar e educar todas as pessoas de que esse não é o caminho a ser seguido, mas sim do temor ao Senhor. E por fim, no versículo 10, vemos o conselho para os justos. Davi, meus irmãos, diz para os justos se alegrarem no Senhor e se refugiarem nele, independente das circunstâncias. Como vimos, a situação desse homem era muito difícil, mas apesar disso tudo, ele se lembra de quem Deus é e de suas grandiosas promessas, levando então à adoração, ao louvor e à alegria em Deus.
Ao concluirmos esse pequeno devocional, tiro uma pequena lição para nós refletirmos. Davi, meus irmãos, foi um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Porém, o propósito de Deus para a sua vida era muito maior do que ser rei. Deus levantou esse homem para que através dele e da sua descendência viesse o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse verdadeiro Rei não apenas governaria com justiça e perfeição, mas se sacrificaria no lugar do seu povo para salvá-los e redimi-los. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que assim como aconteceu com Davi, assim também acontecerá com cada cristão, onde eles são escolhidos, amados e usados para cumprirem os propósitos de Deus em suas vidas, redundando assim em glória, louvor e adoração a Deus. Mesmo que o mundo todo, o diabo e os seus inimigos se levantassem contra eles, ainda assim seriam insuficientes, pois aquele que os guarda não dorme. Por tudo isso, então, irmãos, a igreja, que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo, cumprirá seus propósitos, mesmo diante de toda oposição. Portanto, descansemos em Deus diante dos inimigos e proclamemos o Evangelho diante de todos. Deus abençoe grandemente e aplique sua palavra em nossas vidas. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.